Olá, sejam todos bem-vindos! Que coisa boa! Chegou o momento de nós nos encontrar e trocar ideias sobre as nossas revistas do Programa de Educação Cristã Continuada, o nosso PEC. E que coisa boa que um dos diferenciais, vamos dizer assim, do nosso programa de educação é porque nós agora entendemos como é importante quando o papai e a mamãe, que está lá na escola dominical, na sua igreja, estudando a palavra de Deus, e neste trimestre, a revista de João, o papai e a mamãe agora já têm condições de conversar com o seu bebê, com o seu pequenino de 2 a 3 anos, e aí vai até os maiores, com o mesmo tema, porém numa linguagem para eles. Ai, que legal, olha só! É lógico, né, gente? Uma linguagem para o adulto não é a mesma de uma linguagem contada e narrada, o acontecimento bíblico para a criança. É por isso que nós estamos aqui, e que bom que você está aí do outro lado e pode também interagir. E olhe, não só a revista para o professor, quando a gente diz o professor, não só o professor de criança, mas essa revista pode também o papai e a mamãe, os avós, os tios também fazerem uso da mesma revista. Aliás, nós sabemos que o papai e a mamãe são aqueles primeiros professores de tempo integral, porque é no ambiente familiar que a criança é inserida, não é? Então se tem a revista do professor, o nosso bebê e o nosso pequenino de 2 a 3 anos também tem a sua revista, que o papai e a mamãe, ou o professor da escola dominical, ou dos cultos, né, mesmo em outros horários na igreja, podem utilizar o mesmo material, que na revista do aluno já vem a atividade de cada lição. Então, que coisa boa, isso é uma boa notícia, né, gente? E a lição de hoje, você pode acompanhar conosco aí, é a lição de número 4. Vamos lá! O tema da nossa lição é, como você pode ver na lâmina, a água especial. Este texto, este acontecimento, este relato bíblico, nós encontramos na palavra de Deus no livro de João, porque nós sabemos que nesse trimestre nós estamos estudando o Evangelho de João, e aqui o título da revista João mostra Jesus como Deus, tá certo? Então nós colocamos na revista do professor todas as orientações, e uma das primeiras orientações aqui após o título da lição de hoje, você encontra o que nós chamamos aí, encontrando o tesouro, é isso que você vai ler, ou seja, é a passagem bíblica que você vai narrar o acontecimento, a história para os seus pequeninos também. E o objetivo é, com a lição de hoje, com o ensinamento de hoje, nosso objetivo, ao trabalhar esta passagem bíblica, nós vamos desejar, né? Nós queremos que a nossa criança saiba que a água especial só Jesus pode nos dar. Oh, gente, que coisa maravilhosa. Agora, olhe bem, existem alguns temas que a gente trabalha, que a gente pensa assim, meu Deus, como que nós vamos fazer ou ter a intenção de explicar para os nossos pequeninos, já que a faixa etária deles, eles trabalham ou entendem as coisas mais pelo concreto, mais pelo que veem. Então, calma que nós vamos compartilhar como você vai utilizar, né, na sua didática de ensino, como é que você vai fazer para que o seu pequenino entenda sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Agora, guardando no coração, é aquele versículo, aquele texto pequenininho que você, papai, mamãe, professor, você vai falar para a sua criança várias vezes após a lição. Você vai falar enquanto trabalha as atividades com ele. Você vai falar enquanto trabalha uma atividade coletiva com os seus pequeninos. Vá sempre repetindo o texto bíblico, que é o que está escrito em João 4,15. Como você pode ver aí na lâmina, diz assim: por favor, me dê dessa água. Olha, que legal! O texto bíblico guardando no coração
por favor, me dê desta água, João 4,15. E aí, como que você vai falar esse texto e a criança, de quem que você está falando? Por favor, me dê essa água. Bom, água é algo que tanto o bebê quanto os pequenininhos de 2 a 3 anos gostam muito. Gostam de mexer com água, gostam de tomar água, mas você tem que ter muita cautela. Você não vai, por causa disso, por exemplo, querer colocar a meninada numa piscina. Não faça isso, né? Neste caso, você vai simular, tá bom? Toda essa questão do poço, da água, porque nós já entendemos, já conseguimos compreender que essa história trata-se da mulher samaritana, da conversa que ela teve com Jesus, não é isso? Não é? É só você ler o texto bíblico, tá bom? Mas aí, como é que eu posso, ao explicar ou ao falar para os meus pequeninos, por favor, me dê dessa água, o que eu vou mostrar para que ele entenda do que eu estou falando? Aí é que é legal você seguir as orientações que nós colocamos aqui na revista do professor. E na sugestão de visualização deste versículo, deste texto, aí nós sugerimos que você produza, sabe, uns potes. Você pode utilizar no caso do bebê. Por favor, me dê desta água. Você pode mostrar para o bebê a mamadeira. Mamadeira é algo que a criança já está acostumado, não é? Normalmente ele sabe tomar água no canequinho, dependendo da faixa etária, da idade, não é? O bebê ou a criancinha até os 3 anos, olha, por favor, me dá dessa água. Então você pode utilizar o copinho, a mamadeira. Se não, uma das opções é fazer potes, seja de papel, olha só, seja de emborrachado, ou até mesmo de feltro, que você pode deixar a criança manusear. Por favor, me dê um pouco dessa água. Aí, olha, cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Aí você vai, faz o barulhinho da água, deixa a criança, quem quer ajudar, quem quer tirar a água do pote. É assim que ela vai entender, que você vai repetindo, por favor, me dê dessa água, João 4,15. Olha que legal. Então é desta forma que a criança vai compreender do que você está falando. Então não deixe de ensinar ou citar o versículo bíblico, o texto da palavra do Senhor para os seus pequeninos. Use a criatividade e o que você tem aí em mãos, pertinho de você, que seu pequenino vai compreender do que você está falando, tá bom? Agora vamos lá, os nossos recursos didáticos da história. Gente, é o seguinte, eu quero aproveitar esta oportunidade para você e dizer que as nossas crianças até os 3 anos de idade, elas estão, mais uma vez, reforçando para vocês, elas estão na fase de que elas gostam de pegar, de ver, de observar. Você prende a atenção do seu pequenino desta forma, tá certo? Então, ao contar esta história de hoje, você precisa se preparar e ter em mãos alguns elementos, como a gente chama na revista, para contar essa história bíblica, tá bom? E aí, conversando com alguns professores, sempre dizem assim, olha, professor, é o seguinte, eu posso utilizar elementos de outras histórias? Claro que pode, tá bom? Então, olha, por exemplo, aqui, sempre eu tenho falado em tapete pedagógico, não é? Mas eu não tenho como, eu não tenho feltro, eu não tenho material. Gente, faz de papel, faz de toalha, faz de qualquer coisa que você tem em mãos aí, mas faça. Tá bom? Então sente com os seus pequeninos e mostre para eles e até peça ajuda, porque a meninada não se recusa em te ajudar a montar um cenário. Vamos contar história comigo? Você pode me ajudar? Eu tenho certeza que o seu pequenino vai te ajudar. Então olha só, nós temos aqui, eu quero mostrar para vocês diversos materiais, diversos elementos que você pode fazer
com materiais acessíveis, gente. É só você usar a criatividade. Aproveita, reúne as irmãs aí da tua igreja, da tua congregação e diz: bora fazer a obra de Deus comigo? Vamos lá? Quem é que tem habilidades em cortar, em costurar? Vamos lá, gente. Vamos fazer o arsenal aqui das nossas, dos nossos itens, das nossas oficinas, porque nós poderemos utilizar esse material várias vezes. Olha que legal, quero mostrar para vocês um suporte, olha só, para flanelógrafo, como este aqui. Olha que legal, não é bacana? Eu acredito que a câmera possa pegar aí, bacana, né? Olha, isto aqui é de papelão, gente, revestido com aquela fita gomada. Você já ouviu falar, né? E aí, une dois pedaços de papelão, olha só, encapa e pronto, de maneira que fique assim, ó, flexível, tá bom? E você vai conseguir também com pedaços de papelão encapado e um bom pedaço de feltro, aí você faz do tamanho que você quiser, você pode revestir e fazer o seu flanelógrafo. Você pode fazer de feltro, olha só colar o feltro no papelão e fica um flanelógrafo dobrável. Ou uma única lâmina, olha só, deixa eu mexer aqui no nosso cenário. Olha que legal, gente. Olha, isso aqui é de um pedaço de papelão que eu consegui. Peguei um pedacinho de feltro, porque é legal ter flanelas ou feltro de vários tamanhos. Você faz o seu flanelógrafo pequeno, que é fácil de você conduzir também, entendeu? É legal você ter de vários tamanhos aí. E olha só, aqui do outro lado, eu já aproveitei, né, o verso do meu flanelógrafo e com papel cartão, né, de uma cor bem discreta, vocês estão vendo. Aí eu dobrei e fiz aqui, olha, as preguinhas para utilizar em outras histórias ou até mesmo colocar uma figura do meu cântico, da minha música com os meus pequeninos. Então, professor, papai, mamãe, é muito fácil você produzir o seu material de ensino, tá certo? Porque facilita o teu trabalho e facilita o aprendizado dos teus pequeninos. Isso aqui são com retalhinhos de feltros, olha só, em vários tons de verde. Eu já produzi aqui a árvore com galinhos separados, olha só, costurados à mão mesmo. E aqui, se a criança pegar o meu pequenino, não tem problema nenhum. E eu fiz em outros tons também de verde, tá certo? Por que que eu penso que é legal compartilhar isso com vocês? Porque na nossa revista do professor, sempre eu indico assim, olha gente, façam ou contem essa história utilizando para as nossas crianças de 2 a 3 aninhos. Use as figuras, aí a gente mostra qual é ou quais os personagens da história, figura 1, 2, 3, e aí você recorta, plastifica a figura para montar o seu cenário. Mas, por exemplo, na história de hoje, se eu mostrar só o flanelógrafo assim e inserir a figura aqui, olha só, deixa eu recortar, colocar aqui, olha. Dei uma observada, a figura estará, deixa eu tirar aqui, a figura estará como que no ar, não é? Não faz muito sentido. Agora, se eu utilizo pedacinhos de emborrachado, até de feltro, e eu começo a colocar aqueles elementos, e eu peço dos meus pequeninos que eles me ajudem e coloquem aqui, pertinho do personagem da minha história, o meu pequenino vai me ajudar e vai gostar e participar. Agora prestem também atenção na coerência dos elementos e das cores. Observe que o meu flanelógrafo é azul claro. Se eu quero um cenário em que mostrem nuvens, por exemplo, não é ideal que eu use uma nuvem no mesmo tom ou um tom mais escuro. Não fica muito legal. Mas se eu substituo a nuvem por outra nuvem branquinha
Olhe que diferença que vai fazer e dar vida ao meu cenário. Logo, a minha criança vai observar: uau, que legal, tia! Eu posso dizer, quem pode me ajudar? Se eu conto uma história para minha criança dizendo que Jesus se encontrou com aquela mulher lá de Samaria no poço. Gente, a minha criança, a sua criança, até os 3 anos de idade, ela não consegue perceber e imaginar o que quer dizer estrada, poço. Ela não vai entender. Mas se eu facilito o meu processo de ensino, mostrando para ela o que é, um poço é um lugar onde as pessoas iam buscar água, porque naquele tempo não tinha água na torneirinha igual nós temos hoje, entenderam? Então eu explico para minha criança e eu vou colocando conforme a história os elementos e vai formando a cena. Logo, a minha criança percebe todo este universo e ela vai compreendendo o que eu estou ensinando. Ok, gente? Essa explicação é para que você entenda como é importante quando o professor utiliza os elementos da história de maneira sem exageros, não é? Mas de uma maneira que fique claro e compreensível para o seu pequenino. Depois da historinha, palmas, muito legal, ok? Agora vamos lá, na nossa revista, nós sempre colocamos 2 orientações para aqueles que trabalham em berçário, não é? E como contar essa história para os nossos bebês. Observe a lâmina aí novamente do título da lição. Qual é o título da lição mesmo? Vamos ver? Vamos lá? A água especial. Muito bem, então se eu quero que a criança entenda que Jesus tem uma água especial, para o meu bebê, o que é que eu faço? Eu mostro apenas 2 personagens, não é? Eu posso mostrar, lembra daquele bonequinho que eu falei? Olha, você pode comprar, se você não consegue fazer de feltro ou não tiver como, procura aí bonequinhos, né? E faz uma roupinha aí legal para Jesus, né? Um personagem que represente Jesus. Agora, atenção, sempre mostre para a criança, quando for falar do personagem Jesus, mostre o personagem com a mesma cor de roupa, com o mesmo figurino, ok? E aí, na história de hoje, Jesus teve uma boa conversa, sabe com quem? Com uma mulher. Olha que legal, dá para mostrar aqui, não dá? Olha que legal, que linda, olha o cabelão dela, né? Aí você mostra os detalhes e tal, e a criançada, você pode dizer, cadê o cabelo? Onde que tá o cabelo? Cadê o cabelo do bebê? Né? Dependendo de quantos meses tem o seu bebê, ele já vai colocar a mão na cabecinha e tudo mais, ok, gente? E daí você diz, olha, um dia uma mulher chegou para Jesus e Jesus a encontrou com ela lá num lugarzinho que ela ia tirar água e Jesus disse para ela assim, olha, me dá um pouquinho dessa água, mas ela não quis dar água para Jesus, mas Jesus disse, mas eu tenho uma água muito especial que eu posso dar para você. Eu quero dessa água, Jesus, opa, palminhas para ela. Viu? Contou a história para o seu bebê. Agora, para a história dos pequeninos de 2 a 3 anos, aí volta aqui para o cenário que eu te falei, não é? Aí você diz, um certo dia, Jesus estava viajando com os seus amigos, discípulos, olha aqui, não é? Seus amigos, você pode também utilizar esses rolinhos e colocar as figurinhas em pé, formando o cenário ou no flanelógrafo, não é? E aí, quando eles estavam viajando, Jesus ficou cansado. Aí Jesus mandou eles irem para outro canto comprar comida e Jesus ficou conversando com uma mulher lá naquele lugar, bem cansadinho. Mas Jesus conversou com ela e disse, olha, eu tenho uma água muito especial para você, que é quando a gente tem um encontro com Jesus, o nosso coração, a gente fica tão feliz e saciado. Ensine a palavra de Deus. Seus pequeninos vão compreender. Depois disso,
É só orar com todos eles e dizer: querido Jesus, muito obrigada porque tu tens uma água especial. Eu te amo, Jesus. Cante com seus pequeninos. Aproveite, que tal aquela música? O sabão lava meu rostinho, meu pezinho, minhas mãozinhas. Aproveite e cante bastante com ele. E depois de cantar, vá para a atividade que é muito legal. Atividade de pinturas, atividades onde as crianças vão ali ter a oportunidade de se expressar livremente com os seus desenhos e suas pinturas. Tanto os bebezinhos quanto as crianças de 2 a 3 anos. Então, querido professor, papai e mamãe, não se cansem de ensinar a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. E o Senhor vai te abençoar, que nossas crianças irão guardar a palavra do Senhor no seu coraçãozinho, ok? Deus abençoe vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos nós aqui novamente para lermos a nossa revista e observarmos as suas sugestões. Quais as sugestões para a nossa aula de hoje? Está preparado, professor? Que legal! Esse é um momento sempre bom, onde nós podemos juntos revermos as nossas atividades, observarmos como estamos fazendo o trabalho do Senhor para as nossas crianças. E você está lembrado, né, da nossa sugestão no início do trimestre, quando nós sugerimos a você a confecção da Bíblia em forma de quadro de pregas. Espero que você tenha construído a sua. É muito fácil e você, com certeza, tem capacidade para fazer até mais bonita do que esta. E nós estudamos então, nesses domingos, os 3 domingos que já se passaram, o primeiro tema que foi Jesus é Deus, o primeiro milagre e nova vida em Jesus. Isso você vai poder fazer com os seus alunos, tá? A cada domingo você vai poder mostrar para eles que já estudaram esse tema, o outro, e hoje nós teremos um tema super maravilhoso, que tem por título Um Encontro Feliz. E você vai poder até mostrar para o seu aluno um pouquinho já daquilo que você vai contar na hora da história. Aqui no caso nós preparamos tipo uma pracinha, né? Um lugar bem aconchegante, onde os nossos protagonistas vão estar contando a história para você daqui a pouquinho, tá bom? Então agora nós vamos para a nossa leitura, a leitura da nossa primeira página da nossa revista. Espero que você esteja com a sua revista aí, porque é muito importante você ir com a caneta, já ir marcando alguma coisa, tá bom? Então nós vamos fazer a leitura do nosso tema. Vamos começando pelo tema. O nosso tema é Um Encontro Feliz, lição de número 4. Nós temos o Encontrando o Tesouro, que está em João, capítulo 4. E nós temos o Guardando no Coração, que diz assim: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. João 4,14. E o objetivo da nossa lição é apresentar Jesus como a fonte de água viva que satisfaz a nossa sede espiritual. E nós temos aí 2 dicas maravilhosas de louvores que tem por título Jesus, fonte de água viva, e Jesus é maravilhoso, ok? Agora nós vamos para a leitura das orientações importantes, que são de verdade bem importantes. Providencie os recursos didáticos da história com bastante antecedência para que você tenha tempo suficiente de tomar todas as providências, sabendo que elas são fundamentais para um resultado satisfatório. Nesse sentido, capriche ao providenciar o poço da mulher samaritana e seus objetos, como um baldinho com uma corda e um pote onde ela levava água, usando materiais de sua preferência. Seja criativo ao fazer a simulação da mulher junto ao poço. Isso será bem legal. A letra do primeiro louvor sugerido é um resumo
da história que você acabou de contar. Portanto, se esforce para conseguir o vídeo para reforçar o tema, o assunto. Que bom, né, professor? Deu para você observar aí que as nossas orientações, elas são realmente muito importantes. Então, como sempre a gente diz, não vai deixar para tomar as providências sábado à noite. Vai ficar bem difícil, tá bom? Chegou a hora do nosso Guardando no Coração, aquele momento especial onde você, professor, vai ajudar a sua criança a memorizar uma porção preciosa da Palavra de Deus. Esse momento é muito especial, por isso você precisa observar quais as orientações da sua revista, que elas sempre lhe dão uma dica boa para que você possa visualizar o versículo bíblico. E hoje nós sugerimos para você confeccionar plaquinhas com pedacinhos do versículo, para que a criança possa ir lendo com você e ao mesmo tempo já ir memorizando. Então, a nossa dinâmica vai necessitar de plaquinhas e quadros de pregas. Então, vamos lá? Vamos ver como é que nós vamos fazer? Você convida as crianças para ler com você aquele que, vamos lá, todo mundo lendo, beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E por último vem a plaquinha do versículo, João 4,14. Ficou bonito o visual, né? E com isso você vai aproveitar para despertar na sua criança o interesse de saber que água é essa que, se você bebê-la, nunca mais terá sede. Você pode, inclusive, perguntar para as crianças: vocês sabem de uma água que você bebe e não tem mais sede? Uau! Aí você vai despertar na sua criança o interesse de, na hora da história, entender e saber, compreender, né, essa coisa maravilhosa. Esta água que a gente não tem mais sede, tá bom? Vai ser muito legal. Aí você aproveita, faz a dinâmica com as crianças, você pode retirar e pedir para as crianças virem colocando, e aí deixa Deus te usar, e será uma bênção esse momento em que sua criança vai aprender mais uma porção da Palavra de Deus. E é hora de nós falarmos sobre um encontro feliz. Um encontro feliz é sempre algo muito feliz. Aí, professor, você vai, antes de começar a falar o que está na Palavra de Deus, você vai perguntar dos seus alunos: quem aqui gosta de um encontro feliz com os seus amigos, com a vovó, de se encontrar com a vovó, com o vovô, com os tios, com os amigos? Aí deixe a turminha participar. É sempre bom você começar assim, já dando oportunidade para suas crianças interagirem. Isso vai criando um interesse maior na lição, tá bom? Aí depois que elas conversarem com você, interagir com você sobre um encontro que elas tiveram, quem sabe, né? Aí você vai dizer que um belo dia Jesus também teve um encontro muito feliz com uma mulher. Aí, ó, você vai dizer que Jesus, um belo dia, se encontrou com uma mulher samaritana. Uau! E você vai dizer que esse dia era um dia muito quente. O sol estava muito quente. E Jesus estava com os seus discípulos, como sempre, né? Caminhando. Ele ia para uma cidade chamada Galileia. Mas para chegar na Galileia, ele tinha que passar por uma cidade chamada Samaria. E aí Jesus chegou ali, era um lugar bonito, tinha um poço lá, cheio de água, e Jesus então precisou se alimentar, não só ele, como os seus discípulos. E ele disse: vão comprar comida, que eu vou ficar por aqui, né? Quem sabe tinha um jardim bonito, algum lugar para sentar. E Jesus estava ali, quando apareceu uma mulher, esta mulher aqui, ó, a mulher samaritana. Por que mulher samaritana? Porque ela nasceu na cidade de Samaria, onde Jesus estava. Se você nasceu em Manaus, você é manauara. Se você nasceu no Pará, você é paraense. Então, aquela mulher
ela era chamada de mulher samaritana porque ela nasceu em Samaria. E aquela mulher foi fazer o quê lá naquele lugar onde tinha aquele poço? Todos os dias a Bíblia nos fala que aquela mulher tinha que buscar água. E aquela mulher já era muito preparada. Ela tinha um balde assim bem bacana, com uma corda bem forte, porque o poço era fundo. Então ela colocava lá, colocava o seu balde com muito cuidado. Ela tirava aquela água e ela colocava toda na sua vasilha, né? No seu pote, que era um pouquinho grande, para que ela pudesse levar bastante água para sua casa. E aquela mulher fazia aquilo todos os dias. E ela lá estava fazendo lá, colocando o seu balde, retirando com cuidado, enchendo de água a sua vasilha. E Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, me dá um pouco de água. E ela olhou para Jesus e disse assim: mas como você fala comigo? Porque naquela época os samaritanos, não falavam com os judeus. Então ela disse: como você pode conversar comigo que você é um judeu? E Jesus não se importou não. Jesus continuou falando com ela. E Jesus disse assim para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que iria vir pedir de mim água, e eu te daria água viva, e eu te daria uma água maravilhosa. E aquela mulher não entendeu muito o que Jesus falava. Ela disse: mas como que você vai dizer que você que ia me dar água, se você não tem nenhum balde para pegar a água lá do fundo do poço? Como que você pode me dar água? Aí ele disse: você realmente não está entendendo, mas eu quero te dizer que eu tenho uma água maravilhosa para dar para todas as pessoas, e esta água nunca mais você terá sede. Jesus queria dizer para aquela mulher que a água que ele dá não é essa água aqui, olha. Essa água aqui que nós bebemos quando nós estamos com sede, tá? E vamos lá, cadê a aguinha? A água que meninos e a água que meninas e que homens e que mulheres bebem quando estão com sede, aquela água fresquinha da geladeira, do filtro. Não era esta água que Jesus estava falando para aquela mulher. Ele estava dizendo que ele tem uma água que salta para a vida eterna, uma água maravilhosa. E naquela hora, aquela mulher, ela entendeu. Naquela hora ela entendeu quem estava falando com ela era alguém que era a própria água da vida, Jesus. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela saiu muito feliz. E ouça aqui o que está dizendo justamente, que está na tua lição, professor, a aplicação que diz assim: uau, que promessa maravilhosa, né? Com Jesus, nunca mais nós teremos sede. Olha que coisa especial. Nunca mais nós sofreremos as consequências dos nossos pecados, porque essa água que Jesus dá, ela lava, olha, o coração. É isso que Jesus queria dizer para ela. Essa água que eu tenho para oferecer a todos vocês é uma água que limpa a alma, que limpa o coração, que purifica e faz a pessoa uma pessoa muito mais especial, muito mais feliz. E aí então, crianças, com certeza, aquele dia para aquela mulher samaritana foi o dia mais especial da sua vida, porque mudou para sempre a sua história. E é por isso que nós precisamos, crianças, reconhecer, você vai dizer isso para suas crianças, precisamos reconhecer que Jesus é a água da vida e que aqui na terra, toda a água que nós bebermos, nós voltaremos a ter sede. Mas quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, nós seremos para sempre pessoas saciadas e não teremos mais sede de nada desse mundo, porque tudo vem do Senhor, que são as ricas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Isso nos fará pessoas saciadas em Jesus.
Olha que legal! Com certeza a sua criança vai ficar muito impressionada e vai aprender muito bem a lição sobre a mulher samaritana. Bem, agora você já fez a atividade com o seu aluno da revista, né? Já foi feita com ele direitinho. Agora nós vamos fazer aquela atividade extra que a gente coloca para você aí, professor. E aqui vale ressaltar que dependendo da dinâmica do seu dia, na sua sala, que cada um tem a sua realidade, você pode fazer as adaptações que forem necessárias, tá bom? Se você vê que o seu ambiente de sala de aula não dá condições de fazer muitas atividades práticas, artísticas, né? Você já pode levar assim prontas ou semi-prontas. Certo, é bom a criança levar para casa alguma coisa. Eu tenho netinhos nessa faixa etária e eles trazem para mim, como eles sabem que nós estamos trabalhando com os professores da Escola Bíblica Dominical, toda vez ele quer me dar de lembrança o que ele ganhou na Escola Bíblica Dominical, porque ele está valorizando e sabe que eu vou criar ideias. Eu acho muito interessante esse pensamento, né, do Pedrinho, que ele tem 8 anos e ele fica muito feliz. Ele chega em casa com as lembrancinhas feitas com emborrachados e de vários modelos e criatividades do professor, e eu acho todas lindas. Então você vê aí como é que vai fazer. A proposta nossa de hoje era que você imprimisse, vou tirar aqui porque está um pouquinho difícil de colocar, imprimisse numa folha, né? Você procura aí na internet, existem vários modelos da mulher samaritana com Jesus junto ao poço, e a sua revista está lhe orientando que seja ressaltado. O objetivo dessa atividade é ressaltar para as crianças a diferença que há entre a água, que eu vou até aqui mostrar para você novamente, a água que a mulher samaritana levava para sua casa, que aquela água realmente era só para aquele momento, para matar a sede física, que inclusive é muito importante e necessária. Mas a água que Jesus quer oferecer para nós que vem de um poço especial, que é o próprio Jesus. Então você, ao fazer a atividade, vai lembrar para a criança que o objetivo é esse, fazer aqui colorir do jeito que ela quiser. A criatividade da criança é fundamental. Você vai oferecer para elas papéis coloridos, brilhosos ou sem ser brilhosos. Você também vai oferecer para elas lápis de cor, vai oferecer cola com glitter coloridos. Tudo isso vai sair uma obra bem bonita, né? Essa aqui foi o Pedrinho que me ajudou a fazer. E aí, a gente fez aqui, ficou bem bonito. E você vai fazer com a sua criança e ela vai levar para casa como lembrança. E nunca mais ela vai se esquecer da história da mulher samaritana. Aquela mulher que teve um encontro feliz com Jesus, e a partir daquele dia a sua vida não foi mais a mesma. Aí convide sua criança para orar, e nessa oração você ministre bênçãos sobre a vida da sua criança, bênçãos de salvação, de vida nova, da água de Jesus na vida das crianças, do papai, da mamãe, e será uma bênção a sua aula. Que Deus te abençoe, professor, e a gente aguarda você na próxima videoaula. Um beijo no seu coração, fique na paz. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Estamos mais uma vez aqui com a nossa videoaula, dessa vez a lição 4 da revista de juniores, que tem como tema Jesus, relatos do livro de João. A nossa lição de número 4 traz como tema a mulher samaritana, que está registrado no livro de João, capítulo 4. O objetivo é ensinar que devemos adorar a Deus no nosso espírito, que foi restaurado por Jesus, e com toda a força e sinceridade do nosso coração. E a aplicação diz o seguinte: aquela mulher tinha muitos agravantes e pelos olhos humanos não poderia ser uma adoradora. Mas quando Jesus a confrontou, ela reconheceu que Jesus tinha a autoridade de Deus.
Jesus nos ensina que a verdadeira adoração ao Senhor é aquela que vem do nosso espírito restaurado pelo sangue de Jesus. E em verdade, ou seja, com toda a sinceridade de nosso coração. Orientações importantes. Professor, nesta lição vamos falar sobre a mulher samaritana que Jesus encontrou no poço de Jacó. É sempre bom esclarecer o porquê da rivalidade entre os povos samaritanos e judeus. Prepare um mapa de lições anteriores que contém as regiões da Judéia, Samaria e Galileia, para apresentar aos alunos e para mostrar as cidades enquanto comenta. Aí no nosso mapa você pode ver a região da Galileia, da Samaria e da Judéia. E com a setinha amarela está demonstrando onde fica a cidade de Samaria e também a cidade de Jerusalém, para que possamos explicar as capitais dos dois reinos que foram divididos e demonstra a rivalidade entre judeus e samaritanos. No Você Sabia, você vai comentar sobre o reino de Israel, os samaritanos, com sua capital Samaria, que durou 200 anos com 19 reis, enquanto que o reino de Judá, os judeus, foi governado a partir de Jerusalém durante 400 anos, pelo mesmo número de reis, ou seja, 19, da linhagem de Davi. Com a expansão dos reinos assírio e babilônio, Israel foi dominado e depois Judá. No tempo de Jesus, judeus e samaritanos preservaram o ódio mútuo por muitos conflitos, principalmente de ordem religiosa, pois os samaritanos adoravam deuses pagãos. No Novo Testamento também apontam a rivalidade e a divisão entre dois povos. Mas Jesus, sendo judeu, não admitia essa rivalidade, tanto que pregou para eles em algumas ocasiões. Na parábola do bom samaritano, Jesus colocou um samaritano ajudando um judeu que sofrera um assalto como exemplo para eles. Quando Jesus curou 10 leprosos, o único que voltou para agradecer-lhe foi um samaritano. Muito bem, muito importante explicar para as crianças essa rivalidade que havia entre judeus e samaritanos, já há muito tempo, né? Desde a época já da divisão dos reinos, né? O reino de Israel, o reino de Judá, e veio ao longo do tempo, né? Esse ódio cada vez mais aumentando. Então nós vemos aqui nessa história da mulher samaritana, a história da mulher que encontrou Jesus, a mulher samaritana. Então nós precisamos mostrar para as crianças o porquê, né, dos samaritanos tinham essa rivalidade com os judeus. Por que não podia servir água? Então essa questão é muito importante explicar, tá bom? Então nós temos aqui a palavra judeus e a palavra samaritanos, e também temos a palavra monoteísmo e politeísmo, né? Explicando que os judeus eles eram monoteístas e os samaritanos eles eram politeístas. E o que é isso? Os judeus tinham apenas um Deus, o Senhor. E os samaritanos eram politeístas, porque eles tinham estavam vivenciando a questão do paganismo. Eles estavam adorando outros deuses que não eram o Deus único. E dessa questão religiosa já acirrava muito mais os ânimos desses dois povos, né? Os judeus não aceitavam o politeísmo dos samaritanos. Então isso já criou essa rivalidade também, fora outras questões. Mas nós iremos falar apenas dessa questão e explicar que os judeus eles eram monoteístas e os samaritanos eram politeístas, tá bom? Então por isso nós temos esses dois cartazes que você pode estar elaborando aí na sua casa para demonstrar na sua aula. Tópicos da lição 4. Jesus vai para a Galileia. Jesus chega a Samaria. Água viva. E a aplicação. Preparando o material. Os nossos recursos didáticos são os seguintes. Figura 4.1, Jesus. Figura 4.2, Jesus no poço.
Figura 4.3, a mulher com o jarro. Figura 4.4, o jarro de água. Você vai baixar as figuras que constam no QR Code da revista do professor. Você vai imprimir essas figuras, recortar e plastificar para conservar as suas figuras. Com o nosso mapa, você pode demonstrar a trajetória de Jesus. Jesus veio da Galileia e teve que passar por Samaria para chegar na Judéia. Então, nesse momento que ele encontra a mulher samaritana, ele estava passando pela Samaria, né? Então, nós temos aqui a figura 4.2, Jesus sentado, né, no poço. Nós temos a figura 4.2, que é o poço, e a figura 4.3, a mulher samaritana com o seu jarro, né? Então, aqui nós temos essa imagem de Jesus com a mulher samaritana e o poço. E aqui nós vamos falar sobre a conversa, sobre o encontro que Jesus teve com esta mulher, né? E a misericórdia de Jesus para com ela, né? Jesus sabia que essa mulher tinha 5 maridos e ela ficou espantada. Como Jesus sabia? Então aí ela descobriu que Jesus era Deus, porque só Deus sabia o que estava acontecendo na sua vida, tá bom? Então essa conversa é uma conversa maravilhosa que ocorreu ali, né? Jesus também falou sobre a água viva, né? Sobre beber da água viva. Ele pediu água do poço para beber e matar sua sede física, mas ele teria a água espiritual que essa mulher precisava. Então essa história é muito, muito interessante, ela é maravilhosa e nos revela a misericórdia de Deus para com o pecador. Jesus, conversando com essa mulher, demonstrou o amor de Deus. E aqui nós temos a figura 4.4, né, do vaso de água que a mulher deixou ali no poço de Jacó e voltou para a cidade para contar tudo o que havia acontecido, né, tudo de maravilhoso que aconteceu naquele encontro dela com Jesus, né? E aquela mulher, ela teve a sua vida transformada, porque de Jesus veio a água viva que lavou todos os seus pecados. Sugestão para 7, 8, 9 a 11. Providenciar outros materiais. Bíblia, placas com judeus e samaritanos, monoteísmo e politeísmo e água viva. Apresente o mapa de Israel nos tempos de Jesus, o que foi usado na revista de Lucas. Apresente as figuras no flanelógrafo e mostre quando forem mencionadas. E para confeccionar o visual do versículo, nós vamos preparar uma jarra de água para colocar as frases do versículo, que diz assim o nosso versículo: Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Muito bem, tá aqui o nosso, olha só, o nosso visual que você pode fazer em papel cartão, em EVA, né? Você pode fazer também impresso, como eu fiz na impressora doméstica, né? Eu fiz a impressão na impressora de casa, aquela que a gente tem em casa. Então, ficou bem legal, né? A jarra amarelinha com a letrinha branca para sobressair e as frases do versículo serem lidas com facilidade. Então, você ensina, né? Primeiro você vai ler da Bíblia, depois você lê no visual, explica as palavras difíceis e depois faz uma dinâmica. E em seguida, você vai abrir a revista do aluno e pedir para os seus alunos escreverem aqui, ó, as frases do versículo, tá bom? E aí, eles vão descobrir, né, que Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Tá bom? Espero que você tenha gostado das nossas dicas de hoje e até a nossa próxima aula.